Boa noite, eu sou Marina Barros. E eu sou Jefferson Alves. Sexta-feira, 13 de abril de 2018. Começa agora o Jornal da FIAM e esses são os principais destaques de hoje. Projeto de lei prevê isenção de impostos na cesta básica. As denúncias contra o crime racial. A aproximação da Copa do Mundo e a influência na economia do país. Centro Cultural Japonês se destaca na Avenida Paulista. Vampiros são tema de nova mostra da Universidade de São Paulo. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal da FIAM. A arrecadação de impostos no estado de São Paulo equivale a quase 38% do PIB brasileiro. E a cesta básica tem uma carga tributária pesada para o bolso do brasileiro. Eles aparecem na lista de compras de toda a família brasileira. São os itens que mais influenciam no preço final da cesta básica e já receberam título de mania nacional. Mas você sabe o quanto paga de imposto pelo feijão e arroz que consome todo dia? Pesquisar preços antes de escolher qual produto levar para casa ainda é a dica mais útil para qualquer consumidor. Mas uma coisa é certa, não há como fugir dos impostos. O ICMS, incluído em quase toda a operação no país, é o principal responsável pelo aumento da conta no fim do mês. O que a senhora acha do tanto de imposto que a gente paga nos produtos aqui no Brasil? Acho abusivo, né? São impostos abusivos, não só nos produtos, mas como em todos os, não só nos alimentícios, como em todos os outros, né? Abusivos. Você sabe quanto de imposto tem nesse pacote de feijão? Não sei. Quase 15%, é quase 1,20 do preço total. Nossa, que absurdo, eu não sabia. Você sabia que mais de 15% do que você paga no feijão e no arroz é repassado ao governo? E que cada fruta, em média, 22% do preço final são apenas tributos estaduais? Em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei do deputado estadual Heller Curvinel, do PSD Goiás, prevê a isenção de impostos e taxas a todos os produtos que compõem a cesta básica. Aprovada, a medida contribuiria para a redução do preço de, no mínimo, 28 produtos essenciais. Mas até o momento não há sequer previsão de quando a lei entrará em votação. Por enquanto, pesquisar ainda é o melhor negócio. Moradores da Vila Mariana, zona sul da capital, estão sofrendo com os arrastões. Os assaltos se tornaram recorrentes e preocupam autoridades e frequentadores da região. Foi aqui, na Rua Cavalcante, principal acesso do metrô ao centro da vila, que ocorreram os casos de arrastão. Daniel Junqueira, estudante da Escola Superior de Propaganda e Marketing, foi uma das vítimas do grupo. Eu tava descendo aqui nessa ladeirinha e tava realmente muito escuro, assim, não tinha ninguém passando. Quando eu cheguei no final da ladeira lá embaixo, eu me deparei com um grupo de aproximadamente 14 a 15 meninos. Segundo dados feitos pela Prefeitura, em 2017, na Vila Mariana, os casos de roubo e furtos foram em média de 98 ao ano. Mesmo aparecendo em 16º no ranking dos bairros mais perigosos de São Paulo, os casos vêm preocupando e alarmando os habitantes da região. A polícia não quis gravar imagens e disse que o caso está sendo investigado. Um levantamento no Ministério da Saúde revela que 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Para melhorar a qualidade de vida, é preciso mudar velhos hábitos. Aproximadamente 54% dos brasileiros sofrem com obesidade atualmente, ou seja, cerca de 1 a cada 5 pessoas estão acima do peso no país. Na maior parte dos casos, esse excesso de peso contribui para o aumento de muitas doenças, como a hipertensão e a diabetes, que estão presentes na vida dos brasileiros. Eu apaguei, eu fui parar no hospital e quando fui fazer os meus exames estava tudo alterado. Eu estava pré-diabético, pressão alta, colesterol nas alturas. É preciso se dedicar para a mudança de hábitos alimentares. Esse foi o caso do Matheus, que perdeu 70 quilos em 7 meses com a ajuda do seu personal, o Alexandre Brau. Metade da população brasileira tem sobrepeso, né? Mais da metade, 52% das pessoas têm algum nível de sobrepeso. A minha dica é se movimente. Você sabia que o Brasil é o 5º país com maior número de pessoas obesas no mundo?
Pois é. Hoje, os especialistas na área da saúde estão super preocupados em trazer hábitos mais saudáveis para a vida das pessoas, a fim de ajudar na prevenção de doenças crônicas e ao combate ao sedentarismo. Todo programa de perda de peso está baseado numa ingesta reduzida e num alto índice de atividade física. A preparação física ela tem um fator fundamental, porque o indivíduo só consegue mudar os hábitos e melhorar o corpo com uma atividade física regular. A gente começa por saúde, começa a aparecer os resultados e a autoestima vai lá em cima. Eu acho que tem que sim mostrar que venceu e falar para as pessoas: você é capaz, eu consegui, você também consegue. Vamos agora às informações de trânsito com a repórter Kelly Teodoro. Boa noite, Kelly. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Pontos de lentidão na rodovia Anchieta, sentido São Paulo, sentido Santos, tráfego intenso, imigrantes com tráfego normal. Já na Regis Bittencourt, sentido Curitiba, no quilômetro 338 ao 345, lentidão por excesso de veículos. Neste momento, temos 544 quilômetros de lentidão em São Paulo, Marginal Tietê, pista expressa segue livre e 23 de maio com tráfego intenso. Marginal Pinheiros, 2 quilômetros de lentidão. Faltando 2 meses para o início da Copa do Mundo, todo brasileiro quer torcer com a tradicional camisa amarela. Mas até quanto você está disposto a pagar para ter o uniforme oficial dos jogadores? Que o Brasil é o país do futebol, todos nós já estamos cansados de saber, principalmente quando se trata de um jogo da seleção brasileira. O coração bate mais forte só de ver a famosa amarelinha entrando em campo. Que o futebol está no sangue do brasileiro, todos nós já sabemos. Mas essa paixão vai muito mais além. Todos nós gostaríamos de vestir o tradicional uniforme do pentacampeão mundial. Mas quanto será que custa essa vontade amarela? Para ter uma camisa exatamente igual dos jogadores, tem que desembolsar R$ 449, sendo que a linha produzida para os torcedores se paga R$ 250. E por que essa diferença de valor por camisas aparentemente iguais? É que, segundo a marca, a versão do uniforme oficial tem como principal característica a tecnologia a vapor, que melhora o fluxo de ar. Você pagaria R$ 500 numa camisa da seleção brasileira? Não pagaria, não pagaria. Quanto você pagaria? De repente aí uns 120, 150, mais que isso não. Quanto você pagaria no uniforme da seleção? Hoje eu só receberia o uniforme se fosse de graça. Hoje eu não dou mais nada não pela seleção brasileira. Você não pagaria R$ 500 pela camisa oficial? Não, é um absurdo um valor desse tudo só por uma camiseta. O negócio é: com ou sem a amarelinha, os brasileiros vão dar um jeitinho de torcer para que a seleção traga mais um título da Copa do Mundo. O Jornal da FIAM faz um rápido intervalo. Até já. E voltando a falar em Copa, é impossível não lembrar do álbum de figurinhas oficial de toda a competição. Febre no Brasil, os cromos continuam a atrair colecionadores de todas as idades. Quem entra no Pacaembu em um dia sem jogo se depara com essa cena. Um vazio que dói no coração do torcedor mais apaixonado. Mas não é porque não tem bola rolando que os fanáticos não estão por perto. Há menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo, o brasileiro já está no clima da competição. E esse entusiasmo pode ser colocado na conta de uma tradição que a cada 4 anos dá as caras junto com o Mundial, o álbum da Copa. Diego dos Santos, analista de sistemas, o paulistano conta que há 20 anos é comprador do álbum da Copa graças à paixão que herdou do pai. E nem mesmo o preço do pacotinho, que foi de R$ 1,00 em 2014 para R$ 2,00 em 2018, o desanima. Nós temos uma equipe de colecionadores, tá? Nós temos um grupo no Facebook, um blog, onde nós organizamos esses encontros e nós conseguimos algumas parcerias, algumas promoções, então acaba compensando o valor dos R$ 2,00. Para se ter uma ideia da paixão do brasileiro pelas figurinhas da Copa, o país é o maior consumidor de figurinhas no mundo. No Brasil, são produzidos por dia 8 milhões de pacotes, o que dá o total de 40 milhões de cromos diários. A tiragem inicial do álbum foi de 7 milhões aqui no Brasil, números tão grandes quanto a paixão do brasileiro. O economista Amadeu Tobias explica que eventos como a Copa do Mundo são especialmente vantajosos para o comércio. O brasileiro adora futebol. Então são bandeiras, são figurinhas, são retratos, são várias coisas que o comércio próprio daquele país que
não está tendo o jogo de futebol, começa a atuar e a se antecipar para que quando acontecer a Copa do Mundo, né, todo mundo esteja lá curtindo e vibrando a respeito disso. As vendas de figurinhas começaram no dia 16 de março e a comercialização será encerrada somente em agosto. E bem mais do que envolver a paixão dos torcedores, esse mercado representa uma indústria de milhões de reais no país. Mas neste ano, até para os mais fanáticos, o preço nas bancas foi uma surpresa. A cada 4 anos, ela aparece para movimentar as bancas de jornal de todo o país. As figurinhas da Copa do Mundo são um sucesso e, neste ano, não será diferente. Mas nem todo mundo está feliz. Muitos fãs reclamaram do alto preço das últimas figurinhas, que custam R$2. Iago Andrade, que colecionou até a última edição, que foi em 2014, não gostou do valor cobrado e fará apenas o álbum virtual. A partir desse ano, de 2018, eu parei de colecionar o álbum da Copa. Eu colecionava até a última Copa, em 2014, só que após os valores das figurinhas ficarem meio caro, eu parei. Eu só coleciono agora o virtual. Segundo o CEO da Panini, José Eduardo Severo Martins, o aumento do valor das figurinhas deve-se ao preço da obra-prima, que é cotada em dólar. Infelizmente, o Brasil teve uma desvalorização cambial de 2014 para cá, que nos forçou a ter um aumento de preço, né? A Panini sugeriu o preço de R$2 para cada pacote de figurinha, algo duramente criticado pelos fãs do álbum da Copa do Mundo, já que, calculado pelo valor correto de inflação, o preço deveria ser de R$1,20. A empresa italiana pretende lucrar algo em torno de 106 milhões por dia. O preço acima da inflação não foi um problema nas vendas. Muitas bancas estão lotadas. Porém, tem gente pensando em parar a coleção. Na Copa de 2014, o Chrome ele era um pouco mais barato, né? E esse ano ele veio com um custo muito acima do que é o normal. Então, tá um pouco difícil de conseguir completar o álbum e tal. Com 682 figurinhas, o álbum da Copa do Mundo é encontrado nas bancas com o valor de R$ 7,90, com uma edição especial de capa dura com 12 pacotinhos, que pode ser encontrado por R$ 49,90. De São Paulo, Gabriel Pedreschi, para o Jornal da FIAN. E agora a gente vai falar com Maiara Figueiredo sobre as informações do tempo. E aí, Maiara, vai da praia esse final de semana? Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Marina. Olha, esse outono chegou bastante ensolarado e apesar das altas temperaturas em boa parte do país, neste fim de semana não vai dar praia. Isso por conta do avanço da frente fria vinda da região sul, chegando ao litoral de São Paulo. Nas regiões norte e nordeste, a previsão é de chuva por conta de uma zona de convergência intertropical. E não é somente nessas regiões em que o tempo irá fechar. Estes fenômenos apontam para risco de pancadas de chuva com raios de intensidade moderada a forte em quase todo o Brasil, com exceção do oeste de Santa Catarina, interior do Paraná e região metropolitana de São Paulo. Mínima de 20 graus no Rio Grande do Sul e São Paulo e 17 graus em Brasília. As máximas serão de 33 graus no Rio de Janeiro, 30 em Salvador e 32 graus em Manaus. Marina, agora mudando de assunto, você tem notado certo aumento na divulgação da cultura da Coreia do Sul? Sim, principalmente entre os mais jovens. A disciplina, o esforço e a estratégia coreanos influenciaram no turismo e na diplomacia do país. Você sabe o que é K-pop? Ou K-drama? Ou já ouviu falar de Hallyu? Esses termos fazem parte da cultura coreana que cada vez mais tem conquistado a população brasileira. A partir de relações diplomáticas entre a Coreia do Sul e outros países asiáticos, a onda coreana conhecida como Hallyu se expandiu através de telenovelas e música pop coreana em meados de 1990. Mas não são apenas essas áreas que chamam a atenção do brasileiro. O Centro Cultural Hallyu, localizado na região central de São Paulo, disponibiliza alguns cursos. O Centro Cultural Hallyu, a gente fornece aulas de língua coreana, que é o maior sucesso, e no sábado tem mais de 300 alunos. E a gente tem aula de K-Dance de todas as sextas. Começou com uma turma e agora nós temos 3 turmas já. E fora isso, tem várias coisas de tradição coreana, como vestir a roupa tradicional, fazer aquela reverência. No primeiro semestre do ano passado, foram realizados mais de 10 shows e festivais relacionados à cultura do país. Natália Pak, que é filha de coreanos e trabalha com produção cultural há uma década, nota certo crescimento. Com certeza teve uma diferença muito grande, né? No começo
era um público que começou na mesma idade que a gente, né? O pessoal que agora deve estar na faixa dos 30, 32, né? Começou assim. E porque era jovem, naquela época, quase 10 anos atrás, né? Jovem, entre aspas. E aí, com o tempo foi crescendo o público, mas é aquele público sempre mais jovem, né? Hoje a gente tem um público de começa aos 4 anos. 4, 5 anos já tem gente, já tem criança que adora. De cuidados com a pele até o artesanato, o mercado coreano tem opções diversas e para todos os gostos. Isabela, por exemplo, embarca daqui 9 dias para vivenciar isso de perto. Eu estou muito ansiosa para poder viajar para a Coreia, porque eu tenho contato com essa cultura há muito tempo mesmo, desde que eu era criança. Eu comecei com música, depois fui assistindo novela coreana, e agora eu tenho a oportunidade de viajar daqui a 9 dias. Os vampiros já foram retratados de diversas formas no cinema. E em nova mostra da USP, os objetivos é revelar as facetas desses seres misteriosos que assustam tanto quanto despertam curiosidade. Você com certeza já ouviu falar muito deles. Eles são assustadores, sedutores, alguns até são românticos. Os vampiros já apareceram em diversas versões da sétima arte e são tão profundos quanto suas icônicas mordidas nos pescoços de donzelas e rapazes desavisados. E quem quer mostrar esse lado mais complexo destes personagens é o cinema da USP, o Sinusp, com sua temporada de abril, intitulada Doces Vampiros. O Sinusp, com sua temporada atual, mostra como os vampiros foram retratados ao longo dos anos. As sessões, em conjunto com debates abertos após as exibições dos filmes, trazem desde clássicos do terror até os títulos mais recentes, preferidos entre os jovens. Em seus 25 anos de existência, o Sinusp já teve várias temáticas mensais. Os vampiros invadiram a temporada desse mês após um processo criterioso para a escolha do tema. A gente tem reuniões com toda a equipe, que a gente levanta um monte de ideias, às vezes inspirado por um filme, ou por um autor, ou por um tema, ou por uma cinematografia de um país. Tiago André é o coordenador de produção do Sinusp. Ele conta que somente após muita pesquisa junto à equipe, formada por 5 funcionários e 10 estagiários, é que o tema do mês é escolhido. A gente começa de uma ideia e vai expandindo essa ideia para diferentes conjuntos de filmes, faz pesquisa, muita pesquisa, e a partir desses diferentes conjuntos a gente escolhe qual que a gente acha que é mais adequado. Os alunos da USP aprovam a ideia e são um público fiel ao projeto. E a proposta do Sinusp é muito boa, porque é cinema gratuito e tem uma curadoria ao longo do mês inteiro eles têm uma proposta e dentro dessa proposta eles jogam vários filmes que conversam uns com os outros. Se você ficou curioso, tanto com os Doces Vampiros quanto com o projeto, então anota aí. As sessões começam a partir das 16 horas, todos os dias até o fim de abril, no Sinusp, que fica na Rua do Anfiteatro, número 181, Conjunto Colmeia, Favo 04, na cidade universitária. A entrada é franca. A Japan House, na Avenida Paulista, chama atenção por causa das armações de bambu. Inaugurado em maio do ano passado, o espaço garante lazer no coração da cidade. Acostumado ao vai e vem dos carros e das pessoas apressadas, a Paulista, mais famosa avenida de São Paulo, tem passado por transformações, contando cada vez mais com a presença de centros culturais, tornando o espaço uma referência importante para os amantes das artes e das exposições. São 6 centros culturais e museus espalhados pelos seus 2 quilômetros, desde os já consagrados MASP e Itaú Cultural aos mais novos. São Paulo foi a primeira cidade do mundo a receber a Japan House, uma iniciativa do governo japonês para difundir a cultura e a tecnologia nipônicas pelo mundo. A fachada se destaca pela armação de madeira e chama a atenção de quem passa. É muito fácil, né? Tá tudo na mesma avenida, você tá perto e você consegue ter esse contato diferente com diferentes culturas e exposições. Mas sou arquiteta, recém-formada, e eu vim mais pela questão mesmo do espaço, assim. Mas eu achei muito interessante, eu vi na internet sobre o que era a exposição, achei bem diferente, então eu vim conferir. Uma mistura de tradição e modernidade. Aos finais de semana, o número de visitantes chega a 2.000 pessoas. Esta edição do Jornal da FIAM, produzida pelos alunos do 6º semestre de jornalismo, fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tenham todos uma boa noite, um abraço e até a próxima.